sou Rafael, psicólogo, e sim, existem extrovertidos solitários. Hoje é dia de refletirmos sobre um dos protagonistas mais carismáticos dos animes, Yuji Itadori. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. O grande herói da série tem dentro de si o maior vilão. Não no sentido que o Itadori é uma pessoa ruim, mas sim que o Sukuna, teoricamente ali a maldição mais forte da série, está dentro do Itadori. Itadori é outro protagonista que discorre bastante sobre o senso de empatia e de sacrifício pelos outros. Só que no caso dele é um pouquinho diferente. Não é bem uma empatia assertiva. Existe empatia ruim? Sim, quando ela é em excesso. A síndrome de desgaste por empatia, termo cunhado ali pelo psicólogo Charles Figley, é exatamente quando alguém tem uma exaustão emocional, justamente pelo excesso de empatia, que às vezes pode ocasionar em sentimentos de autoculpa, por sempre se sentir mal quando não consegue ajudar alguém, por exemplo, a ponto de ter um desgaste. E é isso que poderia estar acontecendo com o personagem de hoje. Coisa, inclusive, que o Nanami tá fugindo, né? Como eu falei no vídeo dele. Tá, mas vamos pensar no contexto dele. Olha só. Itadori tem que pegar todas as partes do Sukuna. Com isso, o Sukuna ficará completo. E aí, depois, o Itadori vai acabar sendo sacrificado, porque vai morrer junto com o Sukuna. E nesse intervalo de tempo, o Itadori vai tentar salvar o máximo de pessoas possível, pra depois, no final, ele ser sacrificado. Só que antes, não era assim. Itadori, a princípio, era alguém que não tinha poder algum. Só que ele tem ali muitas qualidades de um atleta. Força, velocidade. Ele é quase ali um super-humano, tipo o Capitão América. E além disso tudo, ele é muito bom em questões sociais. O cara simplesmente faz amigos de forma muito fácil. E assim como o Satoru Gojo, ele é extremamente extrovertido, ou seja, o oposto de introversão. O Itadori consegue conversar com qualquer pessoa, chama pra sair independente de quanto tempo ele conhece aquele indivíduo. Para ele, tanto faz. A mãe do Junpei, que ele tinha acabado de conhecer, chama ele pra almoçar em casa e ele simplesmente aceita. Pô, quando eu ia na casa do amigo, quando eu tava com fome, eu fingia que não tava. Dizia que comia pouco, não queria repetir mesmo querendo. A Nobara fala uma coisa interessante sobre ele. O Itadori é aquela pessoa que traz a sua própria cadeira e senta. Sabe aquela pessoa que entra na sua vida e quando você percebe você já é amigo dela? Então, esse é o Itadori. Muitos estudos sugerem que pessoas extrovertidas são mais felizes, mais ativas, assertivas, enquanto os introvertidos são descritos como mais calmos, passivos e menos sociáveis. Uma hipótese para isso é que tendências extrovertidas, como mostrar ter uma grande energia, se comunicar muito bem, como é o caso do Yuji. Aí eu tô falando de Yuji, é o PlayStation, né? Essas características são muito valorizadas em muitas sociedades. E o que muitos estudos sugerem é que os extrovertidos são felizes porque vivem em culturas que recompensam seu comportamento. É só a gente pensar, de forma rápida, olhando, parece que o Gojo e o Itadori são mais felizes que o Nanami e o Megumi, por exemplo. Mas a questão do Itadori é um pouquinho ou muito mais profunda que isso. Porque como ele próprio se define, ele é alguém sozinho. Ele se define como um lobo solitário, alguém que não se abre muito e que, apesar de falar bem e de fazer muitos amigos, ele se expressa pouco sobre ele mesmo, tanto que a gente não sabe nada sobre o passado dele. Até do Megumi já mostrou um flashback, dele não. Só que dois acontecimentos acontecem na vida dele e são extremamente impactantes. Na verdade, seria impactante para qualquer pessoa, que é a perda de um ente querido e uma mudança drástica na sua própria essência. Itadori perde seu avô. Como ele mesmo fala, era como se fosse um pai para ele. A morte de alguém marca a gente e, dependendo da pessoa, marca de forma profunda. E dependendo da forma que acontece, aquilo pode mudar sua percepção por muito tempo. Para o Itadori, a morte de seu avô significava também uma falta de propósito. E com aquelas últimas palavras de seu avô, ele tenta criar um novo significado para a vida dele. Seu avô tinha morrido triste por não ter ninguém ali do lado dele. Ele morreu meio que sozinho. E ele alerta o Itadori nisso. O luto é uma característica comum na vida de muitos jovens. Um estudo mostrou que cerca de 92% dos jovens são afetados por um luto significativo até os 16 anos. Lutos significativos são classificados como uma perda próxima, que vai desde a morte de um animal de estimação, que é ali o primeiro contato, né, com a morte que geralmente uma criança tem, até a perda de uma figura parental. Só que tudo isso para ele acontece de forma rápida. Tanto a perda de seu avô, quanto conhecer um novo mundo, o mundo dos feiticeiros, onde ele tem ali uma nova visão do que é a realidade. Porque meio que as pessoas comuns ali no anime meio que não conhecem a verdade do mundo. Ele literalmente ele sai da Matrix. Tanto que nem dá tempo direito do Itadori passar por um luto. A impressão que dá é que essa fase dele vai sendo encaixada em alguns outros momentos de maior reflexão. Então o Itadori rapidamente decide viver para proteger as pessoas. Seu avô fala para ele antes de morrer que ele deveria fazer isso porque ele é forte. E esse é o gatilho para ele ali no começo se sacrificar tentando salvar seus amigos. E ele acaba ali comendo um dos dedos amaldiçoados do Sukuna. E aí, como eu falei, esse ser passa a viver dentro dele. A questão é que a culpa, sentimento esse que está ligado à empatia, e que a maldição que está dentro dele não tem um pingo, nada, zero, se intensificou nele devido a esse novo propósito
propósito de vida dele, de querer dar, no mínimo, uma morte digna para todos. O Itadori resolve digerir uma parte do Sukuna muito por influência desse novo modo de vida dele, que é colocar as outras pessoas acima dele mesmo. Ele começa a se sentir responsável demais pelas outras pessoas, e com isso ele passa em alguns momentos a esconder o que de fato ele está sentindo. É como se ele quisesse que ninguém se preocupasse com ele de fato. Sabe aquela pessoa que não gosta de preocupar ninguém? Não, tá tudo bem, se preocupa não, mas no fundo tá sofrendo? Esse é o Itadori. E esconder sentimentos autênticos pode levar a gente a uma espécie de dissonância emocional, que surge em situações que criam inconsistência entre o autoconceito e o comportamento. Ou seja, quando a pessoa passa repetidamente a expressar emoções que não condizem com o que ela está sentindo. O Itadori tenta alegrar as pessoas ao seu redor. Pensa mais nos outros do que nele mesmo. Ele tenta sempre alegrar os outros com o seu astral. E tenta não mostrar esse lado mais deprimido dele. Não mostrar que está sofrendo. As pessoas geralmente escondem suas emoções por várias questões. Em alguns momentos fazemos por questões sociais. Do tipo, quero parecer fraco, ninguém vai me entender mesmo. Tipo esses pensamentos. Os benefícios de esconder emoções negativas ou fingir emoções positivas podem ser baseados nas suposições de que pessoas que expressam mais emoções negativas são vistas como pessoas menos agradáveis, menos amigáveis e menos populares do que aquelas que escondem essas emoções ou fingem emoções positivas. Os psicólogos Richard e Gross concluíram 2 estudos investigando os efeitos da supressão das emoções no funcionamento cognitivo. Pessoas que tendem a manter pensamentos reprimidos e sentimentos engarrafados ou bloqueados são mais propensas a desenvolver problemas de saúde, como exaustão emocional, baixa imunidade e depressão. Itadori meio que quer passar ali uma imagem de alguém feliz, que tá tudo bem, mas no fundo parece que não está. Ele pergunta ao Gojo se muitas pessoas somem por causa das maldições, e ele acaba descobrindo que era pior, que as pessoas tinham mortes horríveis por elas. E isso pra ele daria mais sentido ainda para esse propósito dele. Mais do que isso, na cabeça dele se torna uma obrigação. Esse senso de proteger dele faz o Nanami se surpreender, tanto que o Nanami olha pro Itadori e pensa, é sempre os outros primeiro. Só que o processo de desenvolvimento dele é bem amplo, porque ele passa a se culpar bastante por todo mundo que ele não consegue salvar. Ele pensa, eu sou o único, a chave principal pra selar o Sukuna. E ao mesmo tempo que essa questão deu um propósito pra ele maior de escolha, afinal agora ele não precisa escolher, ele já tem um propósito fixo pra ele, só que isso ao mesmo tempo deu um senso pra ele de responsabilidade muito grande, e acabou vindo com esse sentimento de culpa. Pessoas com transtorno depressivo maior são mais propensas a experimentar emoções morais relacionadas à autoculpa. E sim, pessoas alegres que se mostram alegres podem sim estar com depressão. Não é o caso do Itadori. Tem um termo chamado depressão sorridente. A pessoa demonstra alegria, felicidade em um determinado momento, mas depois volta àquele estado original. A depressão sorridente entra ali no DSM-5 como outro transtorno depressivo especificado. É uma forma de depressão atípica. Seria ali a pessoa que está em um estado depressivo, mas aparenta estar feliz. Ela esconde sintomas angustiantes como a alta autodesvalorização, baixa autoestima e desesperança, que não são percebidas socialmente. No momento mais triste ali nessa primeira parte do anime, o Itadori confronta essa falta de onipotência dele, já que ele falha em dar uma morte digna pra alguém, e essa pessoa era alguém próximo a ele. O Junpei era alguém que ele tinha acabado de conhecer, o que não significa muito pro Itadori, e acredito que ali foi um dos momentos mais honestos do Itadori. O Mahito é justamente a personificação de alguém que não tá nem aí pra esse conceito de boa morte do Itadori, e além disso tem ali a presença do Sukuna dentro dele, rindo daquela situação também, junto com o Mahito. As próximas palavras derramadas de meus lábios vieram tão profundamente dentro do meu intestino que quase fez com que todas as coisas que eu já disse parecessem uma mentira. O Itadori fala essa frase e eu achei mágica, porque exprime ali justamente os sentimentos que o Itadori tinha dentro de si, que ele estava escondendo. E um desses sentimentos era a raiva. O psicólogo Jerry Diefenbacher fala que a raiva é a combinação de um evento de gatilho, no caso do Itadori, a morte de seu amigo por uma maldição, também pelas características de um indivíduo, ou seja, certas características que tornam as pessoas mais propensas a experimentar raiva, como por exemplo, baixa tolerância à frustração, e também quando as pessoas estão cansadas, ansiosas ou já estressadas previamente. E o último fator, que é a avaliação cognitiva. Ficamos com raiva quando avaliamos uma situação como culpada, injustificada, punível. E tudo isso levou o Itadori a agir e ficar em um estado de fúria. É curioso porque o Itadori aprende com Megumi que ele tem que ter ali uma prioridade em quem ele vai salvar. Depois ele aprende com Gojo que a força seria ali uma autonomia para ele poder salvar mais pessoas. E aí depois ele aprende com Nanami que ele não tem controle sobre algumas coisas e que ele não vai conseguir salvar todo mundo. E que tem coisas que simplesmente estão fora do controle dele. E quando o Itadori percebe isso, Nanami fala que agora ele tinha virado um feiticeiro Jujutsu. Itadori é um dos protagonistas que me marcaram bastante, porque eu já perdi pessoas que eram alegres por fora, mas sofriam muito por dentro. E eu acabei de certa forma vendo essas pessoas no Itadori. Ajudar os outros é algo incrível, fundamental. A empatia
é algo incrível. Mas pense em você primeiro. Se estiver se sentindo assim, procure ajuda. Afinal, você não é obrigado a colocar-se em chamas para manter os outros aquecidos. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo.